Pronto para a aventura? Então, finalmente, depois de muitos cortes e recortes, conseguimos colocar a primeira chapa aqui. Não? Como é que você ia começar? Finalmente temos chão na nossa casa, temos assoalho no nosso motorhome. Depois de muitos perrengues, muitas emoções, a gente tá chegando num bom resultado aí, quase finalizando o nosso assoalho. Quem acompanha a gente pelo Instagram, lá onde a gente tá postando mais em tempo real, sabe o perrengão que a gente passou aí com o assoalho da van. O primeiro passo para começar essa parte do assoalho era lixar os pontos de ferrugem para tratar, isolar e tudo mais. E quando o Talvani começou a lixar os pontinhos de ferrugem, eles eram pontões, né? Tinha muita ferrugem. A gente ficou um pouco assustado porque era praticamente até quase a metade do carro tinha muita ferrugem. Como era uma coisa bem maior do que a gente esperava, a gente ficou com medo de fazer isso sem a ajuda de um profissional, sem a ajuda de alguém que entendesse, que nos garantisse que o assoalho ia ficar resistente, né? Ia ficar bom só tratando aquela ferrugem. Então a gente encontrou um profissional aqui na nossa cidade que nos ajudou a tratar então a ferrugem do assoalho. Esse processo da ferrugem, a gente começou removendo toda a tinta, porque a impressão que dava era que ele tinha uma tinta emborrachada no assoalho. A impressão que dava é que essa tinta tinha sido passada por cima da ferrugem. Então o nosso receio era que mesmo onde não aparecia ter ferrugem, tivesse ferrugem escondida embaixo dessa tinta grossa. Então a gente decidiu remover toda a tinta do assoalho inteiro. Então o primeiro passo foi tirar toda a tinta e aí sim a gente conseguiu ver onde estava o problema, né? E graças a Deus o problema era mesmo lá na frente, naquela primeira parte lá em frente, bem em frente à porta, que tinha mais ferrugem. Da metade pra cá já tinham pequenos pontos, mas era coisa tranquila, né? Normal. E aí na divisória com a cabine onde a gente tinha um ponto que foi preciso fazer solda ali, né? E trocar a lata. Então o primeiro passo foi remover essa tinta e depois a gente usou, lixou, né? Ali com a esmerilhadeira e uma escova de aço, a gente lixou para tirar o grosso da ferrugem. E aí sim tratamos a ferrugem com o TF7, que é um convertedor de ferrugem, né? Ele transforma a ferrugem que está ali na lata, ele transforma ela em um fundo pronto para pintura. E aí depois de passar 2 mãos do TF7, o chão ficou bem pretinho assim, que é a cor que ele transforma num fundo preto. Então o chão ficou bem pretinho. Depois a gente ainda passou um primer, né, que é o Wash Primer, que é um primer anticorrosivo, para garantir que qualquer ponto que talvez o TF7 não tivesse eficiência 100%, a gente ainda ia ter um primer ali anticorrosivo para proteger a lata. E depois do primer foi pintado com uma tinta branca normal para dar o acabamento na lata. E também fizemos os acabamentos todos em KPO, com KPO, né? Onde a gente acabou tendo que remover por causa da lixa, né? Então, depois de a gente finalizar todo o processo do assoalho da van, a gente partiu para o isolamento. A gente resolveu fazer o isolamento com o PIR, que é o polissocianurato. Polissocianurato. E a gente viu que é o mais, que tem um coeficiente melhor, né, que não pega fogo. O coeficiente dele é 0,021, né? Ele é mais eficiente que a lã de rocha. É um pouco mais caro, mas também é mais eficiente. Normalmente o pessoal usa um pouquinho mais fino, né, o PIR aqui embaixo, pra gente não perder a altura na van, né? Então por isso que a gente escolheu o de espessura de 1,5. E daí como o PIR tinha 1,5, os taruguinhos que a gente usou aqui para dar a sustentação da madeira também tem 1,5 de altura. Então o Talvani fixou os taruguinhos e entre os taruguinhos a gente colocou o PIR, que é o isolamento térmico e acústico. E o compensado naval também, algumas pessoas usam o de 15 milímetros, outras usam o de 10 milímetros, depende muito da altura de quem vai morar na van, né? Nós dois somos baixinhos, então a gente não tinha muita preocupação com a altura.
Só que como a gente encontrou aqui na nossa cidade um compensado de 12 milímetros com preço legal, a gente resolveu usar o de 12, que é um pouquinho maior que o de 10 e um pouquinho menor que o de 15, então tá ali no meio do caminho e a gente conseguiu um precinho bacana, então custo-benefício valeu a pena escolher o de 12 milímetros. E ainda por cima do compensado a gente vai fazer um acabamento que é o stain, né? O stain é um verniz que é utilizado para ter uma proteção, né, em cima contra a água no compensado. Então a gente ainda vai passar aqui em cima desse compensado para ele ficar 100% protegido. 100% protegido. Porque, por mais que vá o vinílico depois e a ideia é que ele não vai ter contato com a água, né? A gente vai ter tubulação de água passando aqui, né? Que vai pra pia, pro chuveiro. Então pode acontecer de ter um vazamento, de rachar uma mangueirinha e tal e acabar pingando água, né? Então por isso a escolha do compensado naval, que é uma madeira que é resistente, né? Mais resistente à água. E também por isso que a gente decidiu ainda passar o stain antes de fazer o acabamento no assoalho, para ele ficar bem protegidinho. O compensado naval, na verdade, eles são várias lâminas de madeira, né? São colocadas aqui. Esse nosso aqui tem 9 lâminas, a gente escolheu um de 9, né? Para ser que era melhor. Então acontece que é uma madeira que, se pegue muito tempo pegando água nela, acaba que vai inchando, né? Então a gente resolveu passar esse stain para ter uma maior proteção. Na hora de colocar a madeira por cima dos taruguinhos e do pier, algumas pessoas conseguem aproveitar o assoalho que vem na van e fica bem mais fácil, né? Pega o molde que vem nela, coloca lá na chapa do compensado, faz a marcação e faz o corte. Mas a nossa van não tinha, né? Ela tava lisa, ela não tinha nada dentro. Então a gente não tinha como tirar o molde desse assoalho. Aí a gente usou o gabarito de contorno, que é uma pecinha que a gente consegue tirar o molde das coisas redondas, né? Que fica mais difícil de tirar o molde. Então a gente usou o gabarito para tirar o molde da caixa de roda, usamos um papelão ali para testar e ver que estava certinho. Depois de muitos cortes e recortes, aí a gente chegou na medida certa, que encaixou direitinho, né? Então aí fomos para madeira com o molde do papelão. Então a Vani riscou a madeira e cortou com a tico-tico? Com a tico-tico. Foi uma vitória, porque a gente passou a manhã inteira medindo e a gente não queria errar, queria fazer uma coisa que ficasse justa, porque essa chapa de compensado aqui não é barata, então se você errar o corte, você acaba perdendo a chapa. Então a gente mediu muito, ficamos a manhã inteira medindo e conseguimos fazer o primeiro corte. E a gente ainda não conseguiu terminar essa parte aqui, porque a gente ainda não tem todo o isolamento, todo o pier. Como a gente aproveitou, né, o pier do Bruno e da Luísa, que são aqui de Tijucas também estão construindo um motorhome, e sobrou o pier da construção deles, então a gente comprou o pier deles, mas faltou um pouquinho, faltou esse pedacinho aqui, então a gente não vai conseguir finalizar, né, vamos ter que encomendar mais uma chapa de 1,5 para poder finalizar o isolamento e aí sim vir com a outra chapa em cima. Mas é isso, estamos bem contentes, bem felizes da primeira coisa que deu certo. A gente demorou começar a construção porque a van tinha esse problema do assoalho, ela ainda tem alguns problemas na porta que a gente vai resolver semana que vem, vai levar para arrumar. A gente ainda vai dar uma geral no motor dela, trocar óleo, fazer algumas coisas, então a gente demorou começar a construção. E quando a gente começou, a gente bateu muita cabeça, porque era muita coisa nova pra gente fazer. E muita coisa ia dando certo, não ia dando certo. A gente tava frustrado também, né? Porque quando a gente começou com o assoalho e deu aquele problema da ferrugem, aí depois a gente identificou que a ferrugem tava ali por conta que aquela porta lateral tem um problema de vazamento, tá entrando água por ela, então a gente ainda tem que resolver o problema da porta. Então a gente tava batendo cabeça, né, e não tava dando nada certo. Então hoje a gente tá bem contente, porque o assoalho foi a primeira coisa que, uau, deu certo. Então, encaixou certinho lá atrás, corretinho, ficou perfeito. A gente conseguiu fazer o corte com o gabarito, ficou muito bom, ficou bem redondinho, bem certinho, então a gente tá finalmente uma alegria. É isso, agora a nossa casa tem um chão, temos assoalho finalmente, e quem quiser acompanhar mais, ativa as notificações, siga a gente no Instagram também, freesouls_br, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá no TikTok, então acompanhe aí a nossa jornada da construção
que vai vir muito mais perrengue, muito mais Sim. história e... E uma hora a gente vai ficar bom nisso, eu espero, né? E até a próxima. Valeu!